o cisma do Ocidente e o papado em Avignon, ou Avignon. Fala-se habitualmente da decadência da cristandade nos séculos XIV e XV, mas convém entender bem a palavra decadência. Trata-se, em primeiro lugar, de uma decadência no sistema da cristandade. Como vimos, apoiava-se na supremacia do papado, que tinha chegado a desempenhar o papel de hábito universal da Europa em tempos de Inocêncio III. Esse equilíbrio era frágil, inclusive no século XIII, e foi se rompendo lentamente ao longo dos séculos seguintes, através de várias crises, algumas delas muito graves. Os soberanos discutiam o papel do Papa no terreno político. Mesmo dentro da Igreja, as divisões desembocavam em um cisma e na resposta do fundamento do poder papal. As desgraças dos tempos e o mal-estar das consciências provocaram uma explosão do pensamento religioso e marcaram o final da unanimidade. Vai nascendo, nesse século, o nacionalismo ou as monarquias nacionais desligadas do papado. Nasce também o que se chama de espírito laico. O termo laico não significa antirreligioso, senão pessoa que não faz parte do clero. Duas grandes afirmações caracterizavam o espírito laico: a independência do Estado no poder temporal e a insistência em definir a Igreja como um conjunto de crentes sem limitá-la a uma instituição clerical. As consequências diferem, segundo os autores. Uns se contentam afirmando que existe uma relativa autonomia do Estado e da Igreja. É o que hoje aceitamos de boa vontade. Mas outros vão mais longe, dizendo que só o Estado tem a soberania. A Igreja não é uma sociedade, mas está no Estado, que concede seus poderes aos clérigos e convoca os concílios. É a teocracia ao reverso, o embrião do sistema totalitário. Por motivos diversos, o papado é transferido para Avignon, no sul da França. Os romanos falavam em cativeiro da Babilônia. Não é correto dizer cativeiro nem exílio, e sim refúgio. Uma das principais causas desse refúgio em Avignon foi uma guerra ou luta fratricida na Itália entre os Orsini e os Colonna. Também influenciou o desejo de afastar-se da órbita dos imperadores alemães, embora com isso tenham caído no domínio do rei francês. Houve coisas positivas. A situação de Avignon não criava inconvenientes para a direção da Igreja. A cidade era tranquila e estava bem situada. Era fácil comunicar-se dali com toda a cristandade. Por outra parte, os papas de então sentiam vivamente a preocupação pela Igreja Universal e interessavam-se pelas missões longínquas e os projetos de cruzadas. Como coisas negativas, podemos elencar que um bom número de cardeais e papas que sucederam ou eram franceses ou seguiam os interesses do rei da França. Prova disso era que o rei Filipe o Belo obteve do Papa Clemente V a supressão da Ordem dos Templários mediante um concílio em Viena. Também houve um aumento do número dos cortesãos do Papa. Chegava a um número de 3 ou 4 mil pessoas, por isso o Papa aumentou taxas que se davam à Santa Sé. Isso provocou protestos, né? E a isso acrescentou-se o fato de o Papa querer reservar a designação de todos os bispos. O bispo eleito deveria pagar à fazenda pontifícia um ano de suas rendas. Desse século XIV, tivemos como santos expoentes Santa Delfina, Santa Rosalina,
São Roque de Montpellier, Santa Isabel de Portugal, Santa Juliana de Falconieri, Beato Urbano V, que foi Papa em avião. Também Santa Ângela de Foligno e o Beato Raimundo Lúlio, principalmente Santa Catarina de Sena, terciária dominicana e doutora da Igreja. Esta santa que apelou ao Papa para que ele voltasse a Roma. Por conta dessa transferência do papado, houve o que chamamos de cisma do Ocidente. Alguns clérigos estando em avião, outros em Roma, houve uma situação que houveram até 3 papas, sendo logicamente apenas um legítimo, os outros antipapas. Nesse século houve a peste negra, que muitos interpretaram como castigo de Deus, e surgiram alguns religiosos místicos com suas mensagens, muitas vezes de penitência. Nasce nesse século que chamamos de devoção moderna, ou devócio moderna, uma espiritualidade eminentemente tradicional que põe Cristo no centro da vida. Essa devoção é um prelúdio da espiritualidade inaciana. Os pontos mais importantes dessa devoção moderna são estes: a vida interior e os exercícios piedosos, a oração, meditação, o exame diário, as leituras, e a vida comum e as obras de zelo, que devem acompanhar a devoção interna. Tem uma tendência, porém, moralizante e contra as ciências. A Igreja viu no início com bons olhos essa corrente, mas também vigiou para que não houvesse desvios nessa nova doutrina de espiritualidade. Cresce o número de universidades nesse período, também todas sob o impulso da Igreja, e também o impulso na liturgia, sobretudo das orações. É dessa época, por exemplo, a liturgia dos defuntos, como a sequência Dies Irae. Começava um período que se pregaria mais sobre as verdades eternas, ou os novíssimos, a realidade da morte, do céu e do inferno.